texto santo, a palavra sagrada, no Evangelho segundo o relato de Marcos. Evangelista Marcos, no capítulo de número 5. Marcos, os irmãos podem abrir e achar no meio da Bíblia, Mateus, Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo de número 5. E a palavra vai dizer, os irmãos podem acompanhar com atenção, o texto vai dizer o seguinte: entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar, amados irmãos. Meus amados, o texto que acabamos de ler, nós pedimos em oração, de joelhos, uma palavra da parte do Senhor para nós nesta noite, irmãos. E aprove ao Senhor nos trazer esta palavra, este rico ensinamento. E nós iremos aprender através do Espírito Santo, as lições que esse texto vai nos trazer nesta noite. Irmãos, esse relato, essa história, o relato desse fato está descrito nos 3 primeiros evangelhos. Só não está no Evangelho de João. Está no Evangelho de Mateus, irmã Vitória, no capítulo de número 8. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E no Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, o médico Lucas,
está no capítulo de número 8. Então está registrada essa história nos 3 primeiros evangelhos da palavra de Deus, exceto no 4º evangelho, que é o evangelho de João. E aqui, irmãos, vai nos contar, vai nos relatar a respeito de um acontecimento, de um fato ocorrido na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Jesus, habitualmente, Marielle, ele não atravessava muito essa região. Jesus só foi a esta localidade, a esta região, apenas uma vez. Apenas uma vez, Jesus atravessou o Mar da Galileia para visitar esses povos. Apenas uma vez. E Jesus, irmão Osmar, tinha ali, claramente um objetivo. O objetivo de Jesus era salvar aquele homem. Jesus, irmãos, tem um objetivo nas nossas vidas. Ele tem um objetivo na vida daqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Aqueles que ainda não tiveram um encontro de salvação. Um encontro que modifique radicalmente as suas vidas. Então Jesus, ele foi àquela cidade e o objetivo não era apenas uma demonstração de poder por parte de Jesus, era também salvar. Irmãos, Jesus, ele tem a finalidade maior de Deus, a finalidade maior de Jesus e do Espírito Santo é a salvação. Esse que é o maior propósito de Deus, do Filho e do Espírito Santo nas vidas, salvação. E Jesus vai a esta cidade para libertar, para salvar este homem. E o texto vai dizer, irmãos, que este homem, ele vivia pelos sepulcros, ele vivia pelos cemitérios. E esse homem, pastor J. Abreu, pelo fato de ser possesso por demônios, era um homem extremamente violento, era um homem extremamente forte, era um homem que tinha a força de demônios. Nós sabemos, irmãos, que os demônios são seres espirituais. Marielle, os demônios não possuem corpos. Os demônios, para o melhor entendimento, irmã Maria de Jesus, são os anjos caídos. Os anjos caídos que acompanharam Lúcifer quando ele caiu, e a palavra vai dizer em Apocalipse capítulo 12, que ele arrastou a terça parte dos anjos. Não foram poucos, irmão Osmar, que acompanharam Lúcifer. Muitos anjos, 1/3 dos anjos. Se nós pudéssemos aqui numerá-los, digamos que no céu houvesse 3 bilhões de anjos, 3 bilhões. Desses 3 bilhões, 1 bilhão de anjos, eles acompanharam Lúcifer, acompanharam Satanás e abandonaram a presença de Deus. Então esses anjos caídos são corpos espirituais, eles não têm corpos físicos como nós, e eles precisam de corpos humanos para agirem. Então os demônios, os espíritos imundos, eles precisam de corpos, precisam de pessoas para agirem, para praticarem as obras do reino das trevas. Então o texto vai dizer que Jesus, ao desembarcar na praia, Jesus estava descendo do barco na cidade de Gadara. Então, Jesus, ao descer do barco, o texto vai dizer que um homem possesso, um homem endemoniado, ele viu Jesus, viu. E o texto vai dizer que ele correu para se aproximar de Jesus. E vai dizer que ele se prostrou e adorou. Adoração aqui no sentido de que ele foi confirmar com suas próprias palavras que Jesus é o Filho de Deus. Que a palavra vai dizer, irmãos, ela vai indagar e vai dizer: crês tu que Deus é um só? Crês tu
que Deus é um só, Jesus vai dizer: fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Então, irmãos, os demônios, eles creem, acreditam e eles tremem diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, seres humanos não tremem na presença de Deus. Eu creio que hoje andei falando a respeito desse assunto e disse: há seres humanos piores do que os demônios. Há pessoas humanas que não têm nenhum tipo de reação diante de Deus. A palavra vai dizer que os demônios creem e tremem. E esse homem possesso de demônios, ele corre, talvez ali no intuito de afastar Jesus daquela localidade, daquele povoado, daquela cidade chamada Gadara. Ele correu, e ao se aproximar de Jesus, ele tinha que ter reverência. Ele tinha que ter a reverência porque ele estava diante do Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou. Ele confessou que Jesus é o Filho de Deus. Tá? Então, meus amados, ele vai dizer, este homem, ele depois de correr, de se prostrar, de adorar Jesus, ele vai se revelar. Ele vai se revelar, irmãos, quem de fato ele é. É assim as pessoas que não têm Jesus em seus corações. Elas vão revelar que não são de Jesus. Elas vão revelar com a sua própria boca. Com a própria boca. E esse homem possesso de demônios, ele vai dizer: que tenho eu contigo, Jesus? Que tenho eu contigo, Jesus? E aqui, irmãos, vai mostrar claramente a diferença entre os salvos e os perdidos. A diferença entre as ovelhas e os bodes. Aqui vai revelar a diferença entre os que são da luz e os que são das trevas. Aqui vai revelar quem é a pessoa. Ele correu quando viu Jesus. Ele se aproximou, ele se prostrou, ele teve que se prostrar, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Todo joelho se dobrará diante de Jesus, até os perdidos, até os ímpios, até os reis da terra, todos irão se dobrar diante de Jesus. E não foi diferente com esse homem endemoniado. Esse homem se prostrou, ele adorou, ele teve que confessar que ele estava diante de Jesus, o Filho de Deus. Mas ele vai revelar sua verdadeira identidade. Ele vai dizer: que tenho eu contigo, Jesus? Os irmãos, irmã Vitória, você tem ideia, irmã Vitória, o que esse homem quis dizer? O que tenho eu contigo? O que temos nós contigo, Jesus? Isto aqui, irmãos, mostra claramente as pessoas que não têm Jesus, as pessoas que não foram lavadas pelo sangue de Jesus, eles não têm relacionamento com Jesus. Eles não têm relacionamento com Jesus. Na pergunta desse homem endemoniado: que temos nós contigo? Que temos nós contigo, Jesus? Que tipo de vínculo, que tipo de relacionamento nós temos contigo, Jesus? É assim, irmão Osmar, que os ímpios se comportam. Eles vão sempre dizer para Jesus, eles vão sempre indagar de Jesus: que temos nós contigo, Jesus? Que temos? O que temos contigo, Jesus? O ímpio, irmã Vitória, não possui relacionamento com Deus. Ele não possui o seu dia a dia com Jesus. Ele não possui o dia a dia de oração. Eles não possuem o dia a dia da santificação. Não há a santificação para o ímpio. E o ímpio sempre dirá a Jesus: que temos nós contigo, Jesus? E após indagar ao Filho de Deus, ele vai dizer, esse homem endemoniado: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Conjuro-te por... Algumas traduções vai dizer: já vieste nos atormentar antes da hora?
esse homem possesso de demônios exclamou a Jesus, perguntou para Jesus: viestes nos atormentar antes da hora? Ainda não é chegada, Jesus, a nossa hora, e tu vieste nos atormentar. Então, no versículo 8, vai dizer: porque Jesus havia dito para ele, pastor J. Abreu, Jesus já havia dito para aquele homem endemoniado: espírito imundo, sai desse homem. Espírito imundo, sai desse homem. Irmãos, os espíritos obedecem a Jesus. Os espíritos imundos, os espíritos das trevas, Belinha, eles atendem à ordem de Jesus. Por isso, irmãos, tudo que fizermos, toda vez que nós expulsarmos um demônio de uma pessoa, toda vez que nós expulsarmos uma doença, repreendermos uma doença numa pessoa, nós devemos fazê-lo em nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que há autoridade. Irmãos, a autoridade está no nome de Jesus. Toda autoridade, a palavra vai dizer, toda autoridade foi dada a Jesus, no céu e na terra e debaixo da terra, até das profundezas do inferno, nas profundezas da terra, o nome de Jesus deve ser proclamado. Toda glória, toda autoridade seja dada a Jesus, o Filho de Deus. Então Jesus ordenou àquele homem, ele ordenou que os espíritos se retirassem dele. Mas Jesus indagou aquele homem. Jesus perguntou para aquele homem: qual é o teu nome? Pastor J. Abreu, Jesus perguntou: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E aquele homem, ele respondeu: Legião é o meu nome. Legião, irmã Vitória, é o nome daquele homem. Irmãos, aqui o texto foi escrito, o próprio Evangelho de Marcos foi escrito aos romanos. Sabemos, irmãos, que Mateus foi escrito para os hebreus, para o povo judeu. O livro de Marcos foi escrito para os romanos. E quando esse homem disse que o seu nome era Legião, esse homem estava fazendo uma alusão ao Império Romano. E sabemos que uma legião romana era uma legião de soldados, chamados de legionários. E uma legião no exército romano possuía 6.000 soldados. 6.000 soldados, pastor J. Abreu, compunha uma legião de soldados do Império Romano. Então, esse homem estava dizendo, pastor J. Abreu, que havia 6.000 espíritos dentro dele. Irmã Maria de Jesus, imagine que coisa impressionante. Um homem possuído por 6.000 espíritos imundos. É o que ocorre, irmãos, no mundo de hoje. Pessoas possuídas por espíritos imundos. Pode ser, Marielle, apenas um espírito. Pode ser 2. Pode ser mais. Quando Jesus ele vai contar aquela parábola, que ele diz: quando um espírito imundo sai do homem, sai por lugares áridos e diz: voltarei à minha antiga casa. E o texto, Jesus vai dizer que ele volta trazendo mais 7 espíritos com ele. E Jesus vai dizer que o estado final daquele homem é pior do que o primeiro. Então Jesus já vai nos ensinar por diversas vezes a respeito da possessão por espíritos imundos. E é o que mais se vê, irmãos, pelo mundo, pelas cidades, pessoas possessas por espíritos imundos. Estão por aí, irmã Maria Jesus, caminhando pela cidade, em cima de motocicletas, estão pilotando carros, irmão, estão nos bares, estão na bebedice, na bebedeira, estão pelos prostíbulos, pessoas possessas, pessoas consumindo drogas, pessoas possessas por espíritos imundos. E esse homem estava possesso por 6.000
6.000 demônios. E o texto vai dizer que ele não havia correntes, não havia grilhões que pudessem prender aquele homem. Ele, irmã Maria Jesus, quebrava todas as correntes, ele arrebentava todas as correntes que tentavam, prendê-lo. Era uma força descomunal, uma força de 6.000 demônios, 6.000 espíritos imundos. E o versículo 10 vai dizer, esse homem é possesso por 6.000 espíritos imundos. Vai dizer, e rogou-lhe encarecidamente, que os não mandasse para fora do país. Então, irmãos, os espíritos imundos, eles têm, Mariélia, essa característica territorial. Os espíritos imundos, pastor J. Abreu, eles são, muitas vezes, familiares. Eles habitam na mesma casa, habitam na mesma família, habitam no mesmo bairro, na mesma rua. Eles são espíritos regionais. Eles têm apego ao lugar que eles vivem. Por isso, irmãos, por muitas vezes, espíritos imundos vão passar de pai para filho, de avós para netos. E aqueles espíritos imundos habitam aquela família por gerações e gerações. Os mesmos espíritos imundos, porque eles são territoriais, eles são apegados ao lugar onde eles vivem. Então, eles vão dizer para Jesus: não nos mande para fora do país, não nos mande para fora, não nos mande para o inferno agora, não nos mande para o Tártaro. Não, Jesus, nos deixa aqui. E eles vão continuar, e o texto vai dizer que naquele momento passava uma manada de porcos. Passava uma manada. Nós sabemos, Marielle, que os judeus não comiam porcos, mas Jesus não estava na região da Judéia. Jesus não estava nesse momento em Israel, ele estava fora de Israel, na cidade de Gadara, uma cidade gentílica, uma cidade não judaica, uma cidade não israelita. E os irmãos podem indagar, e essas pessoas criavam essas manadas de porcos. O texto vai dizer que havia uma manada passando com cerca de 2.000 porcos. 2.000 porcos. Por quê, irmãos? Porque nessa cidade havia um templo. Na cidade de Gadara, Marielle, havia um templo de adoração ao Deus Zeus. Havia um templo de adoração nessa cidade ao Deus pagão chamado Zeus. E um dos rituais de sacrifício para esse Deus Zeus era sacrificar porcos. Sacrificar porcos àquele Deus. Então, os habitantes criavam porcos para servirem de sacrifício àquela divindade pagã cultuada naquela cidade. Então, esses porcos eram para rituais de deuses pagãos. Então, por isso, a cidade sobrevivia com a criação de porcos, porque as pessoas, irmão, iam para aquela cidade para cultuar um deus pagão, um deus com D minúsculo, e esse deus chamado Zeus. Então as pessoas iam para lá e compravam esses porcos para sacrificarem a essa divindade satânica. Por isso essas manadas de criação de porcos. Então estava passando ali cerca de 2.000 deles, e aqueles demônios, eles pedem a permissão para Jesus. Irmãos, os demônios, eles se submetem a Jesus. Os demônios não podem fazer nada sem a permissão de Jesus. Satanás, o diabo, o nosso acusador, ele não pode fazer nada sem a permissão de Jesus. Certa vez, Martinho Lutero, o grande reformador Martinho Lutero, vai dizer que o diabo é o diabo de Deus. Não concordo muito na totalidade dessa afirmação, mas Martinho Lutero, o grande reformador, o homem da reforma,
em 1517, século XVI. Ele disse no intuito, e ele explica: o diabo é como um cão raivoso, numa coleira e numa corrente. Ele só faz o que Deus permite. Ele não faz nada mais do que está na permissão de Deus. O diabo só age dentro da permissão de Deus. Então até o diabo, até os demônios, que são os espíritos imundos, são submissos a Jesus. E Jesus permitiu que aqueles demônios, aqueles 6.000 demônios, entrassem naqueles porcos. Jesus permitiu, autorizou. E ao permitir, aqueles espíritos imundos saíram daquele homem. 6.000 espíritos, irmão Osmar, entraram naqueles 2.000 porcos. E o texto vai dizer que esses animais, possessos por espíritos imundos, vão se precipitar. A cidade de Gadara ficava acima do nível do mar. Ela estava numa altitude e havia rebanceiras próximo ao mar. E o texto vai dizer que aqueles porcos, possessos por 6.000 espíritos imundos, se precipitaram, se atiraram no mar, no meio daquelas rochas, e todos foram mortos. E isso, irmãos, vai criar um grande tumulto na cidade. Isso vai criar um problema naquela cidade. Por quê, irmãos? Porque a cidade, irmã Vitória, vivia da criação de porcos. Porque era uma cidade onde multidões caminhavam para aquela cidade para adorar ao Deus Zeus. E devido a essa adoração, a essas romarias que iam até aquela cidade, a principal atividade econômica daquela cidade era a criação de porcos. Porque os participantes, os romeiros que iam até ali, compravam aqueles porcos e sacrificavam aqueles porcos a esse Deus pagão. Então imagine o tumulto, imagine o escândalo que foi: 2.000 porcos mortos, prejuízo para aquela cidade. E aquelas pessoas, como todos os ímpios, preferiram amar os porcos, preferiram dar valor aos porcos do que a Jesus. Foi mais importante, irmã Vitória, para aquele povo preocupar-se com o prejuízo financeiro. Há muitas pessoas, pastor J. Abreu, que não querem Jesus, não aceitam Jesus, porque vai provocar mudanças, vai provocar prejuízos, vai provocar renúncia na vida destas pessoas. Muitas pessoas não querem aceitar Jesus, porque podem perder, podem ter que renunciar a muitas coisas. E as pessoas não querem perder as coisas mundanas, não querem perder as coisas do mundo, irmãos. E esse povo não foi diferente. Esse povo se revoltou contra Jesus e impediram, expulsaram Jesus da cidade. Muitas pessoas expulsam Jesus das suas vidas, irmã Maria Jesus, irmã Belinha. Muitas pessoas expulsam Jesus das suas casas, das suas vidas, porque entendem que Jesus lhes causará prejuízo. Essas pessoas não têm compromisso com a salvação. Essas pessoas não têm compromisso com Jesus, o Salvador, o Redentor da humanidade. Essas pessoas têm compromisso com seus próprios interesses. E essa cidade vai se reunir, se revoltar e pedir que Jesus saia daquela cidade. Mas naquele momento em que as pessoas expulsaram Jesus da cidade, Jesus, ao voltar para o barco, o texto vai dizer que aquele homem, depois de liberto desses 6.000 espíritos, ele foi encontrado assentado, vestido em perfeito juízo, e o povo temeu. O povo viu o milagre de Jesus. Aquele homem que nem as correntes
o seguravam, o prendiam. Agora aquele homem estava assentado, tranquilo, vestido, porque o texto, no início do texto, vai dizer que ele andava nu pela cidade. Quantas pessoas, irmãos, estão perambulando pelas cidades, sem roupas, possesso de espíritos imundos, irmãos. Quantas pessoas chamadas por aí de doentes mentais, de loucos, podem estar possessas por espíritos imundos. Muitos, irmãos, tá? Então, depois da intervenção de Jesus, esse homem estava em perfeito estado, perfeito juízo. E esse homem, ao perceber que Jesus estava entrando no barco para se retirar, ele pediu que o deixasse estar com ele. Esse homem, irmão, pastor J. Abreu, queria ir com Jesus. Ele pediu a Jesus: Jesus, me permita lhe acompanhar, me permita ir com o Senhor. Mas Jesus vai ensinar, ele vai dar aqui um ensinamento para nós. E o que nós podemos aprender aqui? Jesus vai dizer, porém, não permitiu, né? Mas ordenou. Jesus deu uma ordem para aquele homem que foi liberto. Jesus deu uma ordem: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olhe só, irmã Maria de Jesus, o que Jesus tem a ensinar, teve a ensinar para este homem, o que Jesus ensina para os novos convertidos, para os libertos da prisão e do jugo de Satanás. Ele diz: volta para a tua casa, volta e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Meus irmãos, nós precisamos testemunhar. Irmãos, será que nós temos feito isso? Será que depois que nós fomos libertos do império das trevas, depois que fomos libertos das garras de Satanás, do jugo de escravidão de Satanás, será que nós cumprimos essa ordenança de Jesus? Jesus disse: vá até a tua parentela, vai até a tua rua, vai até o teu bairro, vai na tua cidade e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti. Irmãos, há convertidos que nunca deram testemunho da sua conversão. Quantos convertidos dentro da igreja que nunca deram testemunho do que Jesus fez pela vida dele? Muitas vezes, irmãos, temos recebido bênçãos, irmã Vitória, de Jesus. Bênçãos incontáveis. Quantas vezes nós estamos dando um testemunho na igreja? Quantas vezes nós estamos nos reunindo para darmos um testemunho do que Jesus tem feito por nós? Jesus disse para aquele homem: vai e dá o teu testemunho. Vai e dá o teu testemunho. Irmãos, o nosso testemunho, ele é poderoso. O nosso testemunho pode modificar vidas. O nosso testemunho pode fazer com que muitas pessoas aceitem a Jesus, compreendam que precisam de arrependimento, que precisam de salvação dada por Jesus. Então Jesus disse: não, você não vai me acompanhar, volte para a cidade, anuncie o que o Senhor tem feito por você, anuncie, proclame. Lembremos-nos aqui, irmãos, da mulher samaritana, quando ela teve um encontro com Jesus lá no poço de Jacó. Aquela mulher foi buscar água no poço, levou o seu cântaro para encher de água do poço de Jacó, e aquela mulher teve um encontro com Jesus. Aquela mulher reconheceu que Jesus era de fato o Salvador, era o Messias esperado, que ele era de fato o Filho de Deus. Quando ela entendeu que Jesus era o Salvador, o texto diz que ela largou o cântaro, jogou o cântaro lá, abandonou o que ela foi fazer lá e correu para a cidade com alegria e anunciou que havia tido um encontro com o Messias, um encontro com Jesus. Irmãos, nós precisamos agir como a mulher samaritana. Nós precisamos obedecer a ordem de Jesus.
Nós temos que testemunhar de Jesus. Irmãos, nós somos testemunha de Jesus. Nós somos testemunha do que Jesus operou nas nossas vidas. Nos resgatou da condenação do inferno, porque todos nós havíamos pecado e nós estávamos destituídos da glória de Deus, já disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Então, todos pecaram, nós estávamos debaixo de uma sentença de morte, morte espiritual. Estavam debaixo de uma sentença de condenação à morte eterna, o inferno. E Jesus nos salvou, Jesus nos libertou da condenação eterna, da condenação ao inferno. E nós, irmãos, será que temos anunciado isso? Será que temos proclamado isso? Será que temos falado para as pessoas o que Jesus fez por nós? Será que nós temos obedecido essa ordem de testemunharmos do amor de Jesus? Será que nós temos, irmã Vitória, no nosso dia a dia, falado de Jesus? Ou nós somos mais um daqueles 9 leprosos? Aqueles 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Apenas um voltou para falar com Jesus. E Jesus disse: aonde estão os outros 9? Será, irmãos, que nós temos composto esse número desses 9 que não voltam para agradecer, que não voltam para testemunhar do amor de Jesus? Ou nós temos feito isso na nossa vida? Então, irmãos, Jesus deu uma ordem aqui. E o versículo 20 vai apenas reforçar o versículo 19. E o versículo 20 vai dizer: então ele foi, quem? O homem salvo, o homem restaurado, o homem regenerado, o homem que passou pelo novo nascimento ao encontrar-se com Jesus. Então esse homem foi e começou a proclamar em Decápolis. Ele começou a proclamar naquele conjunto de cidades ao redor da cidade de Gadara tudo o que Jesus lhe fizera. Então aquele homem, irmão Osmar, foi contar, ele foi proclamar, ele foi dizer para as pessoas o que Jesus fez na vida dele. E nós precisamos, irmãos, ter isto dentro de nós. Precisamos ser agradecidos a Jesus. A palavra vai dizer, irmã Vitória, em tudo dai graças, em tudo. Se você bebe um copo d'água, dê graças a Deus. Se você toma seu café da manhã, dê graças a Jesus. Se você almoça, dê graças a Jesus. Se você jantou, dê graças a Jesus. Se você dormiu, descansou, dê graças a Jesus. Se você está respirando ar, dê graças a Jesus. Em tudo dai graças a Jesus. Então, esse homem saiu pela cidade, pelo conjunto de cidades, 10 cidades. Decápolis era um conjunto de 10 cidades ao derredor de Gadara. E esse homem saiu por essas 10 cidades a proclamar, a anunciar a boa nova. Irmão, a boa notícia, a boa nova é que Jesus veio para nos salvar. Essa, irmãos, é que é a boa notícia. Essa é que é a boa nova. Isto é que é o Evangelho. O Evangelho é dizer que Jesus veio para nos salvar. Que Jesus nos salvou da condenação eterna. Essa, irmão Osmar, é a boa notícia. Nós precisamos dizer a boa notícia. Então, e o texto vai encerrar dizendo: e todos se admiravam. E todos se admiravam. Irmãos, as pessoas precisam ouvir o nosso testemunho. As suas coleguinhas, Marielle, da sua sala de aula, precisam ouvir o seu testemunho. Todos aqui, todos, precisamos dar o nosso testemunho. Nós precisamos testemunhar o que Deus tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E isso vai causar admiração nas pessoas. Vai causar admiração. Era aquela pessoa que pecava? Era que se prostituía? Era esse que era mentiroso? Era esse que pecava?
Era esse que adulterava, era esse que praticava pecados. Hoje não mais. É um novo homem, é uma nova criatura, é uma nova mulher, é uma nova criança, é uma nova pessoa, nova criatura. Então nós, irmãos, precisamos chamar a atenção das pessoas. E nós chamamos a atenção com o testemunho, com a proclamação do Evangelho, a proclamação da Boa Nova. E a Boa Nova é que Jesus veio ao mundo, que Jesus se sacrificou por nós, que Jesus deu a sua própria vida, foi humilhado, foi cuspido, foi açoitado, levou tapa na cara quando estava lá na sala da casa do sumo sacerdote, foi esbofeteado na própria face, foi cuspido pelas pessoas. Jesus foi humilhado, o Filho de Deus, desceu da sua glória, desceu do seu trono para ser humilhado, para padecer dores. Um homem, segundo Isaías, experimentado em dores. Um homem experimentado em dores, um homem de sofrimento. Jesus fez tudo isso, irmão, para nos salvar, irmãos. Isto tem um valor de vida, isto tem um valor de vida eterna. E nós precisamos reconhecer isso no nosso dia a dia. Precisamos, dia a dia, demonstrar a nossa gratidão e o nosso testemunho para aqueles que ainda não abriram os olhos para Jesus, aqueles que não abriram os seus corações para Jesus. Jesus está à porta, irmãos. Jesus está à porta. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta. Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Na porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta aqui simbolizando o coração, Jesus disse: eu entrarei em sua casa e cearei contigo. Relacionamento. Precisamos ter relacionamento com Jesus. E isso ocorre, irmão, no nosso dia a dia. Irmãos, que esse texto possa ter nos trazido nessa noite um grande ensinamento, um maravilhoso ensinamento, e que esse texto nos faça refletir, nos faça pensar nos ensinamentos de Jesus, e que esse texto nos alimente nesta noite, que esse texto nos ensine, que este texto nos motive a anunciarmos a salvação. Precisamos anunciar a salvação, que o Salvador veio para salvar o que estava perdido. Que Deus o Pai, que Deus o Filho, que Deus o Espírito Santo nos abençoe ricamente nesta noite, irmãos. Que Jesus seja louvado. Toda a honra e toda a glória seja dadas a Jesus.